Olá, estamos começando o nosso encontro de hoje. Eu agradeço que aumentou, muito obrigado mesmo. 636 mil inscritos no meu canal, muito obrigado. Aí, se você gosta do canal, do conteúdo, das lives, dessa entrevista, da perspectiva intransigente na defesa aqui da Constituição e contra o governo criminoso de Jair Bolsonaro, indique para uma amiga, um amigo. É muito fácil, canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar o sininho, que são as notificações, que avisa as novas postagens, coloque like no que vocês gostarem, utilize como vocês muito bem fazem a página dos comentários. Lembro também que nós criamos o Membros, Clube de Membros. O Membros é só vocês clicarem, tá lá no canto, tem todas as informações. Uma coisa muito legal, eu estou adorando fazer, e nós alimentamos, né, os membros durante a semana, com outras leituras, vídeos, outras informações exclusivas que ficam, interpretações, questões históricas e etc. Né? Tem todas as informações. Clique lá no Membros, Clube, que vocês vão gostar. Uma coisa bem legal que a gente está fazendo. Lembro também que no Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Villa, Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, na plataforma de curso www.cursovilla.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que estamos oferecendo, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo. Basta, portanto, acessar www.cursovilla.com.br. Lembrar também, eu sempre, para desanuviar um pouco, vocês vão ver uma coisa bem legal com o Instagram da minha mulher, @Letícia de Castro Villa Oficial, bem legal, e não esquecer, e voltaremos a isso no decorrer desse nosso encontro de hoje, o dia 12, né? O dia 12 é importantíssimo as manifestações contra o governo nazifascista, genocida, criminoso e corrupto, né, de Jair Bolsonaro. Temos que dizer não, fora Bolsonaro, impeachment já. Dia 12, no São Paulo, na Avenida Paulista, no Rio de Janeiro, em frente ao Posto 5 Copacabana, em Brasília, em frente ao Congresso Nacional, e assim por diante, né? Em vários locais aqui, de várias cidades aqui do Brasil. Então, vamos lá, então, para a nossa troca de ideias hoje. Passei todos os jornais, algumas coisas, blogs, tal, foi bem bacana, deu para ver tudo. Claro que algumas coisas são óbvias, como eu digo para vocês, a gente acerta, porque o óbvio ululante, como diria o Nelson Rodrigues, estava até lendo ontem uma belíssima crônica que ele fez sobre o Brasil e Inglaterra, 2-1 em 1969, despedida de Gilmar. Eu assisti aquele jogo, né? 2-1, né? Tostão e Jairzinho, pelo Brasil. Tostão fez o gol sentado, ele faz lá uma crônica fantástica, o futebol sempre é pretexto para falar do Brasil, para falar da Inglaterra, da literatura, da pintura, realmente, é para aprender a escrever, tem de ler Nelson Rodrigues e tal. Mas ele sempre falava do óbvio ululante. Tem coisas que estão assim, está na cara, não precisa muito esforço analítico. Se até aqueles que, as polianinhas, não vou falar uma coisa, pode falar no Cândido, Cândido Otimista, falava do Voltaire, e o doutor Pangloss, o professor do Cândido e tal, né? É inacreditável, tem coisas que são óbvias. As pessoas fazem leituras de um primarismo analítico inacreditável, alguns por oportunismo, né? Outros por ingenuidade. Então, estabeleceu-se a paz entre os poderes, e Bolsonaro agora é outro. Ele se converteu em algumas horas, em democrata. Alguém que teve 30 anos de vida parlamentar defendendo o nazifascismo, tortura, assassino, ditaduras, né, rasgando a Constituição, pedindo fuzilamento do presidente da República, com tudo isso, e depois, na presidência da República, patrocinou a maior tragédia na história nacional, que são os quase 600 mil mortos da Covid-19, desmoralizou há mais de um ano e meio, desde março do ano passado, especialmente, né, as instituições com manifestações, ataques ao Supremo, mentiras repetidas ad nauseam, né, sobretudo estimulando gente da pior espécie, ressentidos, que têm ódio de conhecimento, estimulando o ódio entre brasileiros. A guerra civil vai no dia 7, faz todo aquele espetáculo em Brasília, numa fala de alguém que tem um vocabulário de 500 palavras, né, que tem dificuldades gravíssimas, tem problemas cognitivos, você percebe na hora, faz aquela fala terrível em Brasília, vem a São Paulo, multiplica por quase 3, o que para ele é um discurso à la Fidel Castro. Fidel Castro é aquele discurso de 10 horas. Ele falou 19 minutos, né? E disse aquelas barbaridades aqui na Avenida Paulista, insuflando os nazifascistas, alguns ingênuos, a maior parte nazifascistas que estavam lá, muitos que vieram, foram pagos para comparecer, e as provas estão todas aí, né, por milionários nazifascistas, bolsonaristas, que têm de ser investigados, essa quadrilha de milionários nazifascistas. É muito
muito fácil descobrir, as informações estão, é só querer investigar, né? Então, e aquele espetáculo terrível no dia 7 de setembro, maculando uma data tão importante, nós estamos ao ano do bicentenário da independência do Brasil. Então, tudo aquilo que ele falou, como ele é um homem covarde, não tem princípios, ele tem por princípios não ter princípio, né? O que ele fez? Fez aquela palhaçada, depois desesperado, na manhã do dia seguinte, liga, segundo os jornais, 6 da manhã, 6h15, para o Temer, diz que está querendo o apoio do Temer. Quem quer apoio do Temer é o fim de linha. Temer é o fim da linha. Temer não é eleito chefe de quarteirão, Temer, né? O mordomo de filme de terror. Ele não tem a mínima condição de nada. Veja como ele terminou o governo. Então, quando você pede auxílio a Temer, não é força, é fraqueza, é o ápice da fraqueza. Chegou ali no limite, agora é a hora de jogá-lo no precipício político, entendas? É o impeachment, é o caminho que determina a Carta de 88. Não há mais, não há tergiversação, não vamos tergiversar, não há negociação, o nazifascista, com alguém que conspira dioturnamente contra o ordenamento legal no Brasil, ponto final, acabou, não tem mais papo. Só quem é oportunista ou quem é muito ingênuo. E aí voltamos ao americano tranquilo do Graham Greene. A ingenuidade é uma forma de insanidade, lá no final do livro, lembra? Né? Então, não dá, não tem mais papo. Aí, passei todo o noticiário, né? Achei uma coisa muito interessante, isso está no O Bastidor, que eu confesso que não conhecia, viu? Um site interessante do Diego Skostek, eu lembro do pai dele, né? E dele também, claro. Aí é uma Celso de Mello compara a nota de Bolsonaro à pacto de Hitler, né? O ministro Celso de Mello, devemos a ele, tem aqui, vamos aqui essa bela edição, homenagem a 31 anos, né, de jurisdição constitucional, nós devemos muito a ele, porque no ano passado todo mundo em silêncio, quem se confrontou contra o criminoso? Celso de Mello. Lembra, desde março, abril, mas daí o ódio que o nazifascista, o Beócio, tinha em relação ao ministro Celso de Mello. E nomeou uma pessoa patética para lá, o Cássio Cuncar, né? Que é uma coisa ridícula. Tal. Mas deixa o Cássio Cuncar para lá, não é o nosso assunto de hoje. O que interessa é que o ministro Celso de Mello mandou uma nota e comparou corretamente. Ele fez uma análise muito boa, né? Fazendo uma correlação histórica entre o Pacto de Munique, que foi a entrega da Tchecoslováquia, porque o nazismo, Hitler foi rompendo os acordos, são vários, viu? De Versalhes e tal, né? Recuperou a Renânia, militarizou, depois foi avançando, anexou depois a Áustria, né, naquela anexação, depois foi em relação aos Sudetos da Tchecoslováquia, depois toda a Tchecoslováquia foi avançando. Isso já é setembro de 1938, né? Um ano depois, a 1º de setembro de 1939, a invasão da Polônia. E aí começa a Segunda Guerra Mundial, né, com tudo aquilo que nós já sabemos. Tal. Ou seja, foi para ganhar tempo, porque ele precisava armar ainda mais o exército alemão, né? Faltava muita coisa. Se você lê as grandes biografias do Hitler, nós temos no Brasil 2 fantásticas biografias do Hitler, vocês veem muito bem, que até queriam que não fosse nem em 39, fosse em 42 a guerra, para dar tempo de ter tanto o exército, a marinha e a aeronáutica, a Luftwaffe lá, a força aérea da Alemanha nazista, tivessem um poder suficiente, segundo o que se desenhava pelos estados, né, pelo Estado Maior lá, que unia as 3 armas, e o Hitler para iniciar a guerra. Ele acaba insistindo, fez antes o acordo, o Pacto do Diabo, tem um livro aqui, estou até com ele aqui, Aliança entre Hitler e Stalin em 1939-41, que é o Pacto de Não Agressão, que depois leva a um Pacto de Cooperação Econômica, e que é rompida 22 de junho de 41 com a invasão da então União Soviética. E aí toda a história muda, e aí segue outro caminho. Mas o que o ministro Celso de Mello está fazendo aqui? Claramente, ele está dizendo o seguinte, não tem sinceridade nas palavras do Bolsonaro. Todo mundo sabe, se Bolsonaro revelar infidelidade ao que pactuou, terá dado plena razão à advertência segundo a qual a história, quando se repete pela segunda vez, ocorre como farsa. A referência aí é o início ao Desouro Brumário do Luiz Bonaparte, né? Livro do Marx, tá, a célebre passagem. E aí ele justamente fala o risco de se acreditar, o ministro Celso de Mello, na nota do Bolsonaro, diz ele.
o ministro, abre aspas, a nota constituiria mero recurso estratégico de Bolsonaro para iludir mediante conduta desqualificada e tisnada pela IVA da farsa aqueles que, fiéis à Constituição, buscam implementar o necessário convívio harmonioso dos poderes da República. Está perfeito. E compara justamente a Munique. O Acordo de Munique foi aquela tragédia que muitos acreditavam que era o momento da paz. Bem, agora já foi feito todas as concessões que Hitler queria, vamos ter a paz. O Chamberlain era o primeiro-ministro, né, ficou célebre, o retorno dele à Inglaterra, mostrar uma folha de papel, aqui a paz chegou, etc. Não foi bem assim, porque um ano depois, 1º de setembro, começa a guerra, e em 1940, já ali entre maio, depois da invasão da França, maio e junho, o Chamberlain cai, quem assume, ainda bem, é o Winston Churchill, aí muda radicalmente. Tem belos livros sobre aquele momento. Você tem a queda da França, né, o desespero, de tentar impedir que a França assinasse o acordo com a Alemanha nazista e acaba fazendo. Você nasce a França de Vichy, né, o almirante Pétain, traidor, né, e a França, outra parte, a França ocupada pela Alemanha nazista. Então, numa conjuntura que quem salvou o mundo naquele momento foi o Winston Churchill, a Inglaterra, porque os Estados Unidos só vai entrar na guerra em dezembro do ano seguinte, em 1941, e a União Soviética só vai entrar na guerra contra a Alemanha nazista depois da invasão de 22 de junho, né? Então, quem está, olha, lembre-se que Portugal é salazarista, Espanha franquista, Itália fascista, Alemanha nazista, e já estava ocupando todo, né? Depois vai ocupa toda a Europa Oriental e a partir de setembro invade a Polônia. Então, quando faz a referência a Munique, é isso, é aquela enganação. Ele ganhou tempo, o Hitler, para montar toda a máquina militar. Ele está se referindo, o ministro Celso de Mello, é minha intuição, não quer dizer intuição, é minha conclusão de algo tão simples, tão óbvio, né? Que é o que o Bolsonaro está querendo fazer, está ganhando tempo para a grande guerra. Qual vai ser a grande guerra? A eleição de 22, ele quer ensanguentar o Brasil. Não caiam nessa lenga-lenga, né? Ele está justamente ganhando tempo porque fracassou o dia 7 de setembro. Fracassou. Só as gargantes de aluguel, as rádios e TVs que recebem fortunas do Bolsonaro, fortunas aqui e fora do país via milionários nazifascistas, e alguns são muito conhecidos, muito fácil de encontrá-los. Essas rádios e TVs que vão ter de perder a concessão. Isso não poderá ficar assim. Esse crime contra a nacionalidade, conestando o nazifascismo, nós não podemos virar a página, não. Eu, aqui nesse espaço, vou ficar cobrando do novo governo que tomar o poder a 1º de janeiro de 23, que vai ter de rever essas concessões, porque é inaceitável que ato nazifascista, né, golpista, seja chamado de manifestação para o governo. Não dá. E os outros que vocalizaram contra a vacina. E vocês sabem de que eu estou falando, né? Vocalizando, e receberam muita grana e estão recebendo até hoje. Então, esses criminosos, que são criminosos, têm de pagar. E pagar, quando eu falo, é através do ordenamento legal, da justiça. Bem, aí, né, nessa história toda, eu já tinha apontado e falado para vocês ontem, antes dessa entrevista, tomamos conhecimento hoje pela manhã, né? Esse texto, vamos chamar assim, essa nota, se assim preferirem. Eu já tinha cantado essa bola, é falso. Ele está querendo ganhar tempo. E alguns falaram até ontem, ingenuamente, Bolsonaro, chega, vai trabalhar. Se é uma coisa que ele nunca fez na sua vida parlamentar, foi trabalhar durante 30 anos, 3 décadas, e na presidência da República e divide. Por quê? Poxa, não entenderam ainda que ele é produto do extremismo nazifascista brasileiro, né? Que eu já não expliquei tantas vezes, mas ele não é, portanto, do integralismo, apesar do texto terminar com o lema integralista, e ninguém percebeu. Ou só eu que falei aqui, vocês lembram no dia? Caramba, ele termina com o lema integralista, só que ele não é integralista, e por que não consegue ser? Já falamos tantas vezes, mas não custa repetir, até solidificar a leitura, né? De um lado, não tem partido. Segundo, não tem organizações de massa. Terceiro, não tem intelectuais orgânicos. Quarto, não tem projeto. Quinto, não tem publicações, construção de visões de mundo, não tem nada para ficar só aí. Não tem nada. A bagunça é tão grande que ele nem conseguiu organizar o dia 7. E o recuo dele, porque ele é covarde também, quando ele percebeu que o golpe de Estado fracassou, porque a esplanada dos ministérios mostrava isso, e a Avenida Paulista, idem, né?
E nós fomos mostrando isso. Quando ele viu que não dava, aí ele tentou, ele está desesperado e tem medo da prisão de Carlos, isso é óbvio, eu falei aqui 500 mil vezes, isso aqui é um segredo de polichinelo, ele tem medo da prisão do Carlos, que é um criminoso, que chefia o gabinete do ódio de toda a produção de fake news, né? Amando do pai, porque é uma quadrilha, não é uma família, é uma quadrilha, é uma organização criminosa que leva o nome de Bolsonaro limitada porque eles não querem, não é sociedade anônima, não querem colocações, etc. tal, é limitada, eles vão roubando, eles roubam a estrutura, o erário, há mais de 30 anos, só que agora não é o presidente da República, portanto o assalto é muito maior. Soube até que teve uma reunião em São Paulo com gente de jogos, que eles estão querendo trazer o jogo para o Brasil. Esse vai ser o grande pulo do gato da Orcrim Bolsonaro, trazer o jogo para cá. Aí tem muito dinheiro, tem muito, além do que eles querem, essa questão das armas, não pensam, a liberdade é dado por arma? Não, tem grana atrás. O Bananinha está recebendo muito dinheiro, o Dudu Bananinha, e toda a quadrilha Bolsonaro, a começar pelo pai, que é um quadrilheiro, um bandido, que tinha negócios com bandidos no Rio, lá nas milícias, né? E agora tem o grande negócio na presidência da República. Então eu falei, não vem falar, vai trabalhar, ele não tem projeto, não tem nem plano, quanto mais projeto nacional. Ele não tem plano do governo, não tem nada, não há governo. Pense numa visão de totalidade, me explique se ele tem condições, em 5 minutos, expor qual é a visão que ele tem hoje do Brasil, olhando para dentro e olhando para fora, em termos de relações exteriores. Ele não tem. Né? Não tem nada. Ele está ganhando tempo. Só ingênuos ou oportunistas é que podem acreditar nisso. Então, nesse espaço, não. Então, é avançar, avançar, avançar. Impeachment já fora Bolsonaro, é isso. E olhar para agora, não para 22. 22, aí aparecem todos os candidatos democratas que defendem suas posições. Em 22, agora é uma tarefa de emergência nacional. Retirar o criminoso Bolsonaro, o genocida, da presidência da República. Essa é a questão central agora. E não pode ser perdido o foco. Em política, isso é fundamental. Nesse caso, aí alguns estavam falando aqui que era um golpe, ele deu um verdadeiro golpe de mestre, né? O Bolsonaro, golpe de mestre, e aí vem todos aqueles, né? Confie no capitão. E tem gente da elite rastaquera que fala, confie no capitão. Pô, o cara que saiu com desonra do exército, que ele explodiu no Rio de Janeiro, um mau soldado. Você imagina esse pessoal, já que falamos de Munique, de Segunda Guerra, numa guerra, imagina os generais quadrilheiros do Palácio do Planalto numa guerra. Vocês imaginam? Vocês imaginam o Pazuello numa guerra? Você imagina o Bolsonaro no dia D, na invasão da Normandia? Vocês já passaram pela cabeça de vocês? Isso aí não serve para nada, é melhor dissolver isso daí. Dissolve. Para ter esse tipo de estrutura, nós não precisamos. Por isso que é uma outra demanda desse canal que nós estamos discutindo aqui, e temos várias questões programáticas, porque aqui não é panfleto, aqui é conteúdo, que é repensar o papel das Forças Armadas, temos de repensar, criar uma Guarda Nacional para as fronteiras, repensar o papel, enxugá-las, né, de alto nível tecnológico, o compromisso com a Constituição, mudar os currículos militares e mudar a forma de promoção. E falando em Constituição, abre parênteses, criarmos uma disciplina Educação pela Cidadania, no ensino fundamental 2 e no ensino médio. Qual é o livro, o texto? Não precisa, já está pronto. É esse, a Constituição. Ensiná-la, discuti-la. E é muito fácil estabelecer roteiros de estudo para isso, como vocês muito bem fazem. Ou seja, sabem, né? A questão que se coloca, portanto, ele está contra a parede. Esse é o momento de empurrar e vencer. Você não pode ter medo da vitória. Né? Não pode achar que ele vai permanecer com o Temer. O Temer, meu Deus, Temer, e o Gedel, e o Rocha Loures, Temer, e o Coronel Laranja Lima, aqui de São Paulo. Sim, o Coronel, sim, aquele que não é depor. E aquela caixa com 1 milhão que um amigo do senhor, de sua excelência, recebeu no escritório e disse que recebeu com 1 milhão. Vocês já receberam caixa com 1 milhão? Eu não, vocês também não. Mas o amigo do senhor Temer recebeu. Alguém entrega 1 milhão? Como que agora ele virou uma espécie de reserva moral da nação? Ele pode ser reserva moral do bolsonarismo, daquela caterva. Aí sim, aí ele vai estar bem. Agora, não venha vender o peixe para nós que lutamos pela República, né, que lutamos pela democracia, falar nisso. Quer dizer, que ele agora está segurando o Bolsonaro, que ele vai ser o homem de diálogo entre o Bolsonaro, o Congresso, o Bolsonaro, o Supremo, o Bolsonaro, a sociedade.
Qual é a tua, Temer? Você pode enganar esses empresários, né? Essa elite rastaquera que, vez por outra, aparece, que não são os empresários mesmo, aqueles que estão modernos, estão inseridos no mercado internacional, não, são os rastaqueras que se reúnem, alguns para promover a violência e vender segurança, né? Não vem para cima de querer me enganar, para cima de mim não, né? Eu conheço esses personagens ao longo da história do Brasil e mostra a decadência da elite política brasileira, porque no momento que Temer exerce esse papel, é porque há um vazio, e em política, assim como no futebol, já disse 500 vezes, o vazio é ocupado, e agora é ocupado pelo Temer, aquele que no avião para o Líbano estava tão pesado que não conseguia levantar o avião, né, levantar voo, eles tiraram medicamentos e alimentos para pôr mais gente para fazer o voo da alegria, né? Grande Michel Temer, grande pessoa, eu acho um exemplo de moralidade e tal. A questão que se coloca, eu identifiquei aqui, nós vamos ter logo dois problemas. Sabe quando? Agora, na semana que se inicia. E isso aí vai ver como que as polianas de plantão ingênuas e os oportunistas vão cair do cavalo. De que forma? Vamos lá, você vai me perguntar. Primeiro, CPI da pandemia. Você acha que acabou a CPI da pandemia? Não. Tem a questão da BTC Log, que vai bater direto com os criminosos que sustentam a Urcrim lá no Palácio do Planalto. A BTC Log é um escândalo, né? E tem todo o relatório que eu presumo, que houve, claro, agora com a questão da BTC Log, tem novas investigações, deve ser apresentado em outubro. E aí vai apresentar o relatório e solicitar o indiciamento, evidente, o Bolsonaro por vários crimes. E aí o criminoso, o genocida, o covarde, vai ter de reagir da forma como ele reage. Nazifascista. Então tem a CPI que vai continuar revelando os crimes. Que a impressão que dá, note, em todo esse barulho, quem falou dos 600 mil mortos? Temer falou nisso na sua cartinha, mal escrita, por sinal. Na sua cartinha, falou dos 600 mil mortos. Com que autoridade moral o senhor pode querer fazer intermediação entre Bolsonaro e os poderes? E os 600 mil mortos? Para o senhor é nada? É nada. Para ele, sim. Para a caterva bolsonarista do qual Temer é parte, sim. Não tem nenhum problema. 600 mil mortos? E daí? Quantos órfãos nós temos no Brasil? E daí? Quantas famílias perderam seus entes queridos? E daí? O Michel não está nem aí. Então, primeiro tem a pandemia. E segundo, a questão, e está no Twitter dele hoje, do criminoso Bolsonaro, um índio lá de carnaval, falando que é índio, e a questão do marco temporal. O voto do ministro Fachin, eu presumo que, se for seguido pela maioria dos ministros, no momento são 10, eu acho que a tendência é essa, o Bolsonaro vai reagir junto com os agrotrogloditas, que não é o agronegócio, os agrotrogloditas, que é outra coisa, que são aquele pessoal, aquele senhor daquela ProSoja, aquela turma que estava financiando o ato nazista do dia 7, dando dinheiro, né? E aparecendo lá, provocando, indo depor de trator, tal. Eu dava ordem de prisão, né? Mas ele está lá na quebrada dele, ele acha que lá ele é o coronelzinho, estou me referindo ao sujeito da ProSoja, um jeito ridículo, né? A questão que se coloca, a questão a questão indígena, que é fundamental, e eu vi uma bela entrevista do ministro Aires Brito, que o voto lá atrás dele, nessa discussão, né? Eu vi no Estadão, a questão vai ser resolvida, pode ser que seja resolvida na próxima semana. Vai depender, claro, da extensão das sessões, como é que serão apresentados os votos. E se a tendência maior é essa, o voto vencedor for o voto do ministro Edson Fachin, ele vai explodir, porque diz o Bolsonaro que se envia, o que é uma grande mentira, que é um mentiroso, ele vive num mundo paralelo. Esse homem é um criminoso, é um homem perigoso, doente, é um psicopata. Nós estamos falando de um psicopata. Ele vai que espalha armas pelo Palácio da Alvorada, né? Diz que tem não sei quantas armas, inclusive uma embaixo do travesseiro dele. Olha o louco que nós temos da Presidência da República. Então, ele vai se bater de frente outra vez com o STF, caso o voto vencedor seja do ministro Fachin, o que é muito provável. Em suma, essa conversão à democracia é mentira. Entram no Twitter dele, tem um índio lá de carnaval falando um monte de bobagens. Hoje, sim, colocaram um vídeo. Na manifestação de 7 de setembro, que recortaram entre os criminosos nazifascistas lá em Brasília e puseram o cidadão falando um monte de mentiras, cerca de 1 minuto e pouco, nem 2 minutos, né? Então, o cenário que se desenha, portanto, está muito claro, O ministro Celso de Mello foi perfeito, foi brilhante ao ter feito a referência a Munique,
né, a 1988. Porque quem é o Bolsonaro? Eu vou só citar quem é esse quadrilheiro, esse bandido. Esse bandido, estou citando Anselmo Góes, o Globo. Diz ele, abre aspas, lembra que Lauro Jardim é um jornalista do Globo, importante, já citamos muitas vezes aqui. Lembra que Lauro Jardim contou que o presidente de Portugal e sua comitiva saíram do almoço com Bolsonaro constrangidos pelas piadas de cunho sexual do brasileiro? 2 semanas depois, o presidente de Guiné-Bissau, após elogiar o Palácio do Itamaraty, ouviu de Bolsonaro, 2 pontos, abre aspas, é tudo veado aqui. Fecha aspas. Foi socorrido por outra autoridade que explicou: veado no português daqui é sinônimo, no português de Portugal e de suas antigas colônias, de paneleiro. Esse é o Bolsonaro. Ele é do submundo, é da criminalidade. Esse é o Bolsonaro. Ele se refere ao Itamaraty, é tudo viado aqui, tudo viado. Essa é a linguagem de marginal. Esse homem é marginal. Ele não é só margem da lei, ele é sócio do crime organizado no Rio de Janeiro. Ele é sócio do tal, entre aspas, história do crime. Ele passou a sua vida roubando, assaltando, através de terceiros, porque era um homem covarde. Lembra quando ele foi assaltado, levaram a moto e a pistola, a Glock, 2 adolescentes, só não levaram a cueca porque não quiseram, né? Esse homem é isso. Você acha que nós podemos ter frente da presença do Brasil um sujeito desse nível, esse marginal que conspira contra as instituições, que humilha o Brasil no exterior? Ele está fazendo agora porque ele está desesperado, porque o dia 7 fracassou, apesar das gargantas de aluguel, né? Rádios e TVs que mentiram, dizendo que era não sei o quê, manifestação da liberdade. Liberdade? Fechar STF, fechar Congresso, impor a ditadura, aí adicionar o número 5, eles nem sabem, porque nunca leram. É isso, liberdade? É isso? Quem pagou o Zé Trovão? A pergunta continua, porque a Sara Geromini, do ano passado, ninguém respondeu ainda. Quem é que pagou Sara Geromini? E como ela se sustenta até hoje? Ponto. Uma interrogação. Agora, Zé Trovão, como é que ele foi para o México? Quem é que pagou a passagem até Panamá, cidade do Panamá? Olha como ele é. O Zé Trovão conhece bem, acho que trabalhava numa empresa de turismo. Desceu na cidade do Panamá, cidade do México, e depois foi para Guadalajara. Foi a Guadalajara, onde já se viu. Quem é que pagou tudo isso? Quem pagou o hotel, a passagem? Quem paga o dia a dia dele? Quem pagou a manifestação do dia 7 em Brasília? Insisto nessa questão. E aí é central. Eles são criminosos. Tem um grupo de milionários nazifascistas bolsonaristas que para a cadeia. Cadeia é o lugar deles. Eles são pessoas perigosas que estão armando o povo. A guerra civil está aí. O Acordo de Munique, no ano seguinte, deu na Segunda Guerra Mundial. 1º de setembro de 1939. Aqui, essa carta, feita por essa figura patética, que é o Temer, né? Essa carta, em 2021, no ano que vem, em 2022, teremos guerra civil. Guerra civil. Aí sim, estabelece uma analogia muito boa com o Acordo de Munique e a Segunda Guerra Mundial. Teremos guerra aqui. Teremos guerra se não tirarmos da presidência, pelo que determina o ordenamento legal, a Constituição de 88, esse criminoso da presidência da República. Não tem condições. O país está paralisado economicamente, é um desastre. A gestão do Paulo Guedes é um horror. E os dados mostram isso. Eu estava vendo agora no Estadão, a média do PIB de crescimento anual entre 2012 a 2021 foi 0,4. 0,4. Pô, muito abaixo do crescimento demográfico. Portanto, você tem na verdade, um crescimento negativo. É um negócio terrível. Nós estamos chegando à estagflação. A situação é perigosíssima, interna, há um caos, há uma desestruturação das atividades econômicas e infraestrutura, de tudo, nada funciona. A inflação de alimentos, né, tá aí, inflação de combustível, está tudo presente. Ele quer ganhar tempo sem vergonha. É um pilantra, um pilantra que não admite, ele não tem nem condições de debater, porque ele não consegue pensar. Então, um homem que se refere, vem um chefe de Estado do exterior, da Guiné, ele aponta o Itamaraty e diz: isso é tudo veado, é tudo veado. É esse o nível cultural dele e de sua caterva. Né? Diz o ministro Gilmar Mendes: temos de acreditar na boa-fé de Bolsonaro e seus apoiadores vivem delírio. A segunda parte da afirmação do senhor, eu concordo, eles vivem delirando. Né? Agora, eu não tenho de acreditar na boa-fé do Bolsonaro. Sabe por quê? Porque ele não tem boa-fé. Não tem boa-fé. Não tem. Ele está acuado, e esse é o momento de vencê-lo. Esse é o momento de vencê-lo, no momento que ele está acuado.
tem todas as condições agora de ter um amplo movimento nacional, a unidade na diversidade, insisto, né, para derrotar esse criminoso, esse marginal. Esse é o momento está colocado. Agora a questão é politicamente, trabalhar politicamente para isso, porque não é possível nós permanecermos nessa situação. Ele quer ganhar tempo para continuar, registrem. Duas questões, CPI da pandemia, as mais próximas. Segundo, a questão do marco temporal, STF. E ele está tentando, e não conseguirá, fazer uma negociação. Ele pensa que ele está falando com o Adriano, que era sócio dele do Rio de Janeiro, lá do Rio das Pedras, ou o bombeiro, que parece que tinha uma sociedade com ele lá do segundo casamento, o bombeiro, né? Ele pensa que é isso. Ele quer barrar o inquérito sobre o filho, o Carlos. Ele quer negociar, dizendo, olha, eu diminuo a temperatura em troca da não prisão do meu filho. Não conseguirá fazer isso. Não conseguirá fazer isso. O cenário é esse. Acho que deu para entender, né? Ou seja, trégua agora é dar tempo ao Bolsonaro. Dar tempo ao Bolsonaro é ter guerra civil ano que vem. É isso. É isso que nós queremos? Não. E para que não aconteça isso, qual é o caminho? Só há um, o impeachment. Não há nenhum outro caminho. E na hora que ele notar, como ele é um homem covarde, que o impeachment cria-se uma comissão na Câmara dos Deputados, tal qual dispõe o artigo 51, né, ele vai renunciar. Pode registrar, eu fui o primeiro a dizer, ele não terminará o mandato constitucional e não transferirá a presidência a 1º de janeiro de 2023, porque até lá está funcionando aqui a Constituição, e ele vai perder. Registrem isso, eu fui o primeiro a dizê-lo, sempre disse, e vou acertar. Ainda bem, não vou dizer infelizmente dessa vez, felizmente, que é uma questão de sobrevivência para o país. É isso, se você gostou dessa e tantas outras lives no meu canal, está entre os 636 mil inscritos, muito obrigado mesmo. Indica o canal um amigo. É muito fácil. Canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar o sininho com suas notificações, coloque like no que vocês gostarem. E os comentários é fantástico, hein? Mais de 2.000 comentários, que engajamento, hein? Por vídeo, pô, muito obrigado, sinal que vocês têm interesse do debate democrático, né? Isso é muito bom. Criamos o Membros, né? Cliquem lá, Membros, é o clube, né? O Membros, está lá em azulzinho lá. Muito legal, é um material que a gente vai alimentando exclusivo para os membros do clube. Então, membros, peguem lá, uma coisa que eu estou gostando de fazer, sempre fazendo outras gravações, uma coisa que está bem bacana, vocês vão gostar. No Twitter, podem me seguir pelo Villa Marco Villa, Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, na plataforma de curso www.cursovilla.com.br, lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que estamos oferecendo, ou seja, História Política das Funções Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo, www.cursovilla.com.br. Lembro sempre, né, que é legal, uma outra coisa totalmente diferente, muito bacana, o Instagram da minha mulher, @Letícia de Castro Villa Oficial, tá bem legal. E não esquecemos, o dia 12 é fundamental, né, sempre como das manifestações em defesa da democracia, com civilidade, com organização, com respeito, se manifestar contra o criminoso, o assassino, o ladrão, o genocida, Jair Bolsonaro, o marginal, né? Isso aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, no Rio, no Posto 5 de Copacabana, em Brasília, ao lado do Congresso Nacional, em dezenas de cidades do Brasil. É isso, manter a unidade na diversidade, porque é uma questão central de sobrevivência nacional. A pátria está em perigo. A questão que se coloca é fora Bolsonaro. 2022, vemos isso no ano que vem. Até, nos encontramos amanhã.